Olá, meu nome é Kimberly. Hoje eu vim aqui apresentar um trabalho sobre citologia do sistema nervoso, os neurônios e gliócitos sobre a perspectiva funcional e clínica. Bom, o meu grupo ele é composto por mim, Ana Júlia Cruz, Aila Faustino, Júlia Bertino, Luane Cristine, Maria Cabral, Rebeca Ferreira, Ruth de Araújo e Yasmin Barros. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que são os neurônios e os gliócitos. Bom, os neurônios eles são responsáveis pela transmissão de informações pelo corpo por meio de impulsos nervosos. Então, eles funcionam como fios elétricos que vão repassar os sinais entre o cérebro, medula espinhal e as demais partes do corpo. Já os gliócitos são fundamentais para garantir o suporte, proteção, nutrição e manutenção desses neurônios. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a importância de cada uma dessas estruturas partindo dos neurônios. Bom, além de transmitir informações com impulsos elétricos e químicos, os neurônios eles permitem respostas rápidas, atuando na ativação dos músculos e glândulas. Além disso, eles vão participar da memória, do aprendizado, das emoções e da tomada de decisões. E, por fim, também são responsáveis por estabelecer a comunicação entre o sistema motor e sensorial, garantindo a homeostase, ou seja, o equilíbrio interno. Quanto aos gliócitos, a principal função é justamente a nutrição e o suporte estrutural, porém, eles também vão atuar como fator de isolamento e condução de impulsos, já que eles vão formar a bainha de mielina, que vai aumentar a velocidade de transmissão dos impulsos elétricos, uma vez que a principal função da bainha de mielina é justamente conduzir os impulsos de maneira rápida e eficaz. Além disso, vão atuar na defesa imunológica, já que as micróglias elas são responsáveis, elas funcionam como células de defesa. Também vão fazer parte do sistema de reparo e regeneração, porque eles vão participar do processo de cicatrização e regeneração dos tecidos neurais que foram danificados e, por fim, vão ser responsáveis pela produção e circulação do licor. Bom, agora eu vou listar algumas doenças associadas a essas estruturas, começando pelos distúrbios neurais, ou seja, que são causados, que acometem principalmente os neurônios. Aqui eu listei 3 doenças. A primeira, doença de Alzheimer, que é a morte dos neurônios e a perda sináptica, que vai fazer com que haja essa perda de memória. A epilepsia, que é a hiperexcitabilidade e os disparos neuronais anormais. E a esclerose lateral amiotrófica, ou a ELA, que é a degeneração de neurônios motores. Quanto aos distúrbios relacionados às doenças relacionadas aos gliócitos, a gente tem a esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, que é causada pela desmielinização do sistema nervoso central, que é basicamente um dano associado à mielina. Neuropatias periféricas, que é a degeneração das células de Schwann e da mielina, que vai causar fraqueza muscular e dor. Gliomas, que são tumores do sistema nervoso central, que são originados principalmente por astrócitos ou oligodendrócitos, e doenças neuroinflamatórias, que são micróglias hiperativas que vão causar uma neurodegeneração crônica, como, por exemplo, o Alzheimer e o Parkinson. Por fim, a gente sabe que o conhecimento celular, ele impacta diretamente na prática da saúde, já que o estudo das células nervosas, ele vai ser fundamental para a compreensão do funcionamento do corpo humano e das doenças que afetam o sistema nervoso central e periférico. Então, o conhecimento sobre a citologia do sistema nervoso, ela vai permitir que os profissionais atuem de uma forma mais eficaz, desde o diagnóstico até o tratamento e a reabilitação dos pacientes. Partindo do ponto de vista funcional, vai possibilitar o reconhecimento de sinais e de disfunções precoces e estabelecer condutas baseadas na fisiopatologia celular.
E do ponto de vista clínico, vai ser essencial para o desenvolvimento de terapias e intervenções neuroprotetoras para doenças neurológicas e psiquiátricas. Quanto à estrutura, os neurônios possuem três partes principais. São elas o corpo celular, que também pode ser chamado de soma, os dendritos e o axônio. O corpo celular ele tem a função de receber e integrar os estímulos provenientes da árvore dendrítica, sendo o local onde ocorre a convergência de correntes elétricas. Lá no corpo celular é onde se localiza o núcleo e grande parte das organelas celulares. E também é onde se originam os prolongamentos neuronais, como os dendritos e o axônio, que explicarei logo em seguida. Os dendritos são prolongamentos do neurônio especializados na recepção e condução de estímulos em direção ao corpo celular. Eles permitem a recepção e integração de múltiplos impulsos simultaneamente, oriundos de células sensoriais, dos axônios e de outros neurônios. Eles também possuem múltiplas ramificações com extremidades arborizadas, tornando-se progressivamente mais finos à medida que se dividem, o que contribui para sua alta capacidade de comunicação com diversos neurônios ao mesmo tempo. Já o axônio é um prolongamento único do neurônio, e ele é especializado na condução do impulso nervoso, transmitindo informações do neurônio para outras células, como outros neurônios, células musculares ou glandulares. E o axônio se origina em uma região do corpo celular chamada de cone de implantação. Ele é envolvido por uma estrutura chamada bainha de mielina, que é formada por oligodendrócitos no sistema nervoso central e por células de Schwann no sistema nervoso periférico. Essa bainha de mielina atua como isolante elétrico e acelera a condução dos impulsos no axônio. Quanto à classificação dos neurônios, pode-se dizer que eles podem se classificar morfologicamente e funcionalmente. Quanto à morfologia, eles podem ser classificados em neurônios multipolares, neurônios bipolares e neurônios pseudo-unipolares. Os neurônios multipolares possuem mais de dois prolongamentos celulares, sendo um deles o axônio e os demais dendritos. Os neurônios bipolares possuem apenas dois prolongamentos, um axônio e um dendrito, e eles podem ser encontrados principalmente na mucosa olfatória, na retina e nos gânglios coclear e vestibular. Por último, temos os neurônios pseudo-unipolares, que possuem um prolongamento único, que se divide em dois, um ramo para a periferia e outro para o sistema nervoso central. Aqui podemos ver então a morfologia dos neurônios em imagens. O primeiro é o multipolar, que, como eu havia falado, ele possui mais de dois prolongamentos celulares, sendo um deles o axônio e os demais dendritos. O segundo é o bipolar, que, como o nome já diz, possui apenas dois prolongamentos, um axônio e um dendrito. Já o último é o pseudo-unipolar, que ele possui um prolongamento único, ali que está junto ao corpo celular, só que ele se divide em dois, um ramo indo para a periferia e o outro para o sistema nervoso central. Quanto à classificação funcional, os neurônios eles podem ser classificados em motores ou eferentes, sensoriais ou aferentes, e os interneurônios, que são neurônios de associação. Os neurônios motores ou eferentes são responsáveis por conduzir impulsos nervosos para órgãos efetores, tais como glândulas exócrinas e endócrinas e fibras musculares. Os neurônios sensoriais ou aferentes, eles recebem estímulos, diferentemente dos motores que conduzem os impulsos. Então, os sensoriais eles recebem esses estímulos, os quais podem ser provenientes do próprio organismo ou até mesmo do meio ambiente.
Por último, os interneurônios, ou os neurônios de associação, eles estabelecem conexões entre neurônios. Portanto, eles são fundamentais para a formação de circuitos neuronais. Aqui podemos ver um pouco, como se estrutura os neurônios. Temos o dendrito, que é basicamente aquela arvorezinha do neurônio, o axônio, a bainha de mielina ali, que é importante, para acelerar o processo de condução elétrica, o oligodendrócito, e podemos perceber também a sinapse ali, que é a comunicação, entre os neurônios ali, e a micróglia, que será explicado posteriormente. Dando continuidade, eu vou falar agora sobre a questão do impulso nervoso. Primeiramente, é importante a gente entender que o impulso nervoso é uma corrente de sinais elétricos que percorre o neurônio, permitindo a comunicação entre as diferentes partes do corpo. Esse processo vai ter início com o potencial de ação. E como acontece esse potencial de ação? Quando está em repouso, o neurônio apresenta um potencial negativo em seu interior, em relação ao meio externo, devido ao que a gente chama de distribuição desigual dos íons, de sódio e potássio nesse caso. Quando o estímulo atinge a membrana e ultrapassa o limiar de excitação, ocorre a despolarização, que é quando os canais de sódio se abrem e os íons de sódio entram na célula, tornando seu interior positivo. Logo em seguida, os canais de potássio se abrem, permitindo a saída dos íons de potássio, o que inicia a repolarização da membrana. Esse processo não dura muito e é rapidamente revertido à condição de repouso, por meio da bomba de sódio e potássio, que restabelece os gradientes iônicos normais. Então, aqui na imagem, a gente tem a demonstração de como funciona esse potencial de ação e como ele dá início ao impulso nervoso. E como acontece a condução desse impulso nervoso? Nos neurônios mielinizados, essa condução vai ocorrer de uma forma mais rápida e eficiente, por meio do que a gente chama de condução saltatória, que é a propagação do impulso de um nódulo de Ranvier a outro. Já em neurônios não mielinizados, essa condução é contínua, ela vai passar por todo o axônio, o que a torna mais lenta. Então, aqui na imagem, a gente tem a demonstração de como é um neurônio amielinizado e como é um neurônio mielinizado. A gente pode perceber que no amielinizado a gente não tem os nódulos de Ranvier. Então, esse impulso nervoso ele vai passar por todo o axônio. Já nos neurônios mielinizados, os nódulos de Ranvier vão fazer com que haja essa condução saltatória do impulso nervoso. É importante também a gente entender a questão das sinapses. As sinapses são regiões de comunicação entre um neurônio e outro, ou entre um neurônio e outra célula. Elas podem ser químicas ou elétricas. As sinapses químicas são as mais comuns do sistema nervoso e elas envolvem a liberação de neurotransmissores. Esses neurotransmissores atravessam a fenda sináptica e se ligam a receptores do neurônio seguinte. A comunicação é unidirecional e mais lenta, mas ao mesmo tempo ela permite um maior controle e modulação da resposta. Já as sinapses elétricas são mais raras e ocorrem em situações em que exigem respostas mais rápidas. Ou seja, os neurônios estão conectados por junções comunicantes, permitindo a passagem direta dos íons. A comunicação vai ser mais rápida, consequentemente, e pode ser bidirecional, já que não há uso de neurotransmissores. Aqui é só exemplificando mais de como funciona as sinapses. Aqui a gente tem a sinapse elétrica e dá para perceber que os neurônios estão juntos por uma junção comunicante. E na sinapse química tem a passagem desse neurotransmissor até o neurônio que vai receber. Agora vamos falar um pouco mais de como funcionam os neurotransmissores. Como já foi citado, eles são substâncias químicas que vão ser liberadas pelos neurônios nas sinapses químicas. Eles transmitem o impulso nervoso para o neurônio seguinte. Eles são liberados na fenda sináptica após o impulso nervoso e se ligam aos receptores do neurônio pós-sináptico. Esses neurotransmissores podem ser excitatórios, quando eles estimulam um novo impulso, como o glutamato, ou inibitórios, quando eles dificultam a passagem do impulso, como o neurotransmissor GABA. E qual é a relação disso com as respostas motoras e sensoriais? As respostas sensoriais, como o próprio nome já diz, envolvem neurônios sensoriais, que são os neurônios aferentes. Eles captam estímulos do ambiente, como luz, som, dor e temperatura, por meio de receptores sensoriais. Esses neurônios conduzem o impulso nervoso até o sistema nervoso central, que é onde o estímulo é interpretado.
Já em respostas motoras, após o processamento da informação do sistema nervoso central, o comando é enviado por neurônios motores, que são os neurônios eferentes, até os músculos ou glândulas, gerando uma resposta. Essa resposta pode ser voluntária, como o ato de mover o braço, ou involuntária, como o reflexo de retirar a mão de algo quente. Agora, partindo para os astrócitos, eles são as maiores e mais abundantes células entre as células gliais do sistema nervoso central. Essas células estão distribuídas por todo o cérebro e pela medula espinhal e constituem mais de 50% de todas as células da glia. Em termos de estrutura e função, os astrócitos são as células gliais mais complexas e diversas do sistema nervoso central. Eles têm a forma estrelada, com muitas projeções citosólicas de tamanhos diferentes, irradiadas do corpo celular. Tem grandes núcleos ovais ou lobulares com pouco conteúdo citosólico. As projeções citosólicas dos astrócitos são conhecidas como fibrilas gliais e são compostas principalmente pela proteína ácida glial fibrilar. Essas fibras gliais dos astrócitos estão relacionadas ao corpo celular e aos axônios dos neurônios, e os astrócitos também contêm funções comunicantes. Quanto aos tipos de astrócitos, morfologicamente, eles distinguem-se em dois tipos. Os astrócitos protoplasmáticos, que têm uma aparência estrelada devido aos seus numerosos processos e encontram-se principalmente na substância cinzenta, enquanto os astrócitos fibrosos têm poucos processos citoplasmáticos, mas esses são mais longos e se alinham com os axônios dos nervos, sendo encontrados principalmente na substância branca. Bom, agora partindo para as principais funções dos astrócitos, eles têm papel de fornecer suporte estrutural e plasticidade ao tecido neuronal do sistema nervoso central, tem participação na neurotransmissão, tem contribuição para a formação e manutenção da integridade da barreira hematoencefálica, tem função também de formar a glia limitante e a pia mater, fornecer suporte metabólico aos neurônios através de troca de vários íons e moléculas, também tem papel fundamental na regulação do fluxo sanguíneo cerebral, substituição de células nervosas danificadas pelo processo de astrocitose, tem papel importante no desenvolvimento neuronal do cérebro fetal e também podem atuar como células imunes, respondendo a lesões e infecções, além de desempenharem um papel na regulação da inflamação cerebral. Agora que vimos um pouco sobre as funções dos astrócitos, vou dar destaque para 3 dessas funções. A primeira delas é a participação dos astrócitos na barreira hematoencefálica. Essa barreira que eu já falei anteriormente é uma estrutura que protege o cérebro de substâncias potencialmente nocivas que estão presentes na corrente sanguínea. Os astrócitos, vão ser fundamentais para a formação e manutenção dessa barreira, porque as suas extremidades, que são conhecidas como pés astrocitários, vão envolver os vasos sanguíneos e regular a passagem de moléculas entre o sangue e o tecido cerebral. A segunda função que eu quero destacar é o papel dos astrócitos no suporte metabólico e na homeostase. Para quem não sabe, a homeostase é o processo pelo qual o organismo mantém constante as condições internas necessárias para a vida. E os astrócitos têm canais específicos de sódio e potássio que ajudam a manter o equilíbrio iônico no espaço extracelular e vão, por este motivo, desempenhar papel na homeostase do sistema nervoso. Eles também participam do desenvolvimento neuronal e do transporte e liberação de fatores neurotróficos, o que também vai ajudar no mantimento da homeostase do sistema nervoso central. Além disso, eles têm papel no suporte metabólico, já que eles são responsáveis pelo metabolismo energético do córtex cerebral, através da liberação de glicose de moléculas de glicogênio armazenadas em seu citosol. O terceiro e último ponto que vou destacar sobre os astrócitos é a sua relevância em lesões e reparo neural. Bom, a capacidade dos astrócitos de promover essa regeneração neural após lesões é um campo de pesquisa que ainda está em expansão. Mas até então, com as informações que já se tem,
Eles podem secretar fatores que estimulam a proliferação de células-troncos neurais e a formação de novas sinapses, o que é crucial para a recuperação funcional após danos. Além disso, a compreensão de mecanismos pelos quais os astrócitos facilitam essa regeneração pode abrir novas possibilidades para o tratamento de lesões e doenças neurodegenerativas. Os oligodendrócitos são células de abelha que mielinizam axônios no sistema nervoso central, melhorando a condução dos sinais nervosos. Cada um pode isolar até 60 axônios. Já nas células de Schwann, elas mielinizam os axônios do sistema nervoso periférico. E diferente dos oligodendrócitos, elas só conseguem envolver um neurônio por vez. Agora a gente vai falar na diferença entre a mielinização no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, quem mieliniza os axônios, como falei anteriormente, são os oligodendrócitos. Já no sistema nervoso periférico, quem mieliniza são as células de Schwann. Agora, a gente vai falar da importância na condução dos impulsos. Devido à condução saltatória, o isolamento da mielina faz o impulso nervoso saltar entre os nós de Ranvier, acelerando a condução dos sinais. Agora a gente vai falar, nesse momento, sobre as implicações clínicas da desmielinização. Dentre elas, temos fraqueza muscular. A desmielinização prejudica a transmissão dos impulsos nervosos, causando fraqueza muscular e dificuldade nos movimentos. Rigidez e espasmos. A desmielinização pode causar rigidez muscular, espasmos e dor, limitando a mobilidade da pessoa, do paciente. Perda de coordenação. Danifica a camada que acelera os sinais nervosos, causando atrasos e falhas na comunicação entre o cérebro e os músculos, o que dificulta movimentos precisos e o equilíbrio. Alterações sensoriais. A desmielinização atrasa os sinais nervosos, prejudicando movimentos e equilíbrio. Alterações visuais. A desmielinização pode afetar o nervo óptico, causando visão turva e perda de diplopia. Bom, gente, eu vou falar um pouco sobre a micróglia e as células ependimárias. O que é a micróglia? Ela é considerada a principal célula imunológica do sistema nervoso central. Está envolvida em várias funções, dentre elas a defesa contra infecções, a remoção de células mortas ou danificadas e a regulação da inflamação cerebral. Essas células são altamente dinâmicas e estão constantemente se movendo e monitorando o ambiente cerebral. Então, ela tem uma função extremamente importante, principalmente de proteção e defesa para o nosso sistema nervoso central. Possui uma estrutura única, com prolongamentos finos e ramificados, o que lhe confere uma aparência semelhante a uma estrela, permitindo que a micróglia se mova e interaja com outras células do cérebro. Por isso que ela é considerada uma célula extremamente dinâmica. Pela sua estrutura, vai facilitar muito as suas atividades dentro do sistema nervoso central. Bom, algumas das funções da micróglia. Uma de suas principais funções é a defesa contra infecções quando ocorre uma infecção no cérebro. A micróglia é ativada e libera substâncias químicas que ajudam a combater os patógenos. A micróglia também desempenha um papel na remoção de células mortas ou danificadas, bem como na regulação da inflamação cerebral. Então, ela vai ter uma função extremamente importante para a manutenção do nosso sistema nervoso central. Sem elas, nosso sistema nervoso central ele ficaria muito exposto e sem uma defesa ali para ele. Ativação da micróglia. Pode ser ativada por infecções, lesões cerebrais, toxinas ou inflamação. No caso, a micróglia ela vai identificar essas mutações, esses pequenos problemas que vamos ter no nosso sistema nervoso e aí ela vai ser ativada para combater esses invasores ou o que ela bem identificar como aquilo que não faz parte ou pode danificar o nosso sistema nervoso central. Quando ativada, ela muda de forma e libera substâncias químicas que desempenham um papel na resposta imune do cérebro. Então, é assim que ela funciona, que ela é ativada. Bom, a micróglia e doenças neurodegenerativas.
Eu vou mostrar algumas dessas doenças neurodegenerativas agora. Em condições, né, neurodegenerativas, a micróglia pode se tornar imperativa ou disfuncional, levando à inflamação crônica e à morte de células cerebrais. Então, ela, ao mesmo tempo que ela é muito essencial para o nosso sistema nervoso central, ela também pode acabar tendo algumas disfunções e prejudicando nosso sistema. Compreender o papel da micróglia nessas doenças é essencial para o desenvolvimento de novas terapias e tratamento. Então, devido a essas danificações que tem na micróglia, compreender como ela funciona e todo ao seu redor do sistema nervoso facilita para que os profissionais consigam estudar sobre e entender mais como é que ela funciona para promover tratamentos para as pessoas que têm essas doenças neurodegenerativas. Bom, algumas dessas doenças neurodegenerativas, que no caso seria a microglia na neurogênese. Ela pode influenciar a proliferação, migração e sobrevivência de células progenitoras neurais, afetando assim a formação de novos neurônios, a formação, né, no caso desses neurônios. Essa interação entre a micróglia e a neurogênese pode ter implicações importantes para o desenvolvimento cerebral e a plasticidade neural, que no caso seria que a microglia ela vai interromper ali a formação de novos neurônios. Então, vai dificultar a informação neural de transcrevê-la para outras partes do nosso corpo. A microglia, o envelhecimento cerebral. O envelhecimento cerebral está associado a alterações na função da atividade da micróglia. À medida que envelhecemos, a micróglia pode se tornar hiperativa ou disfuncional, contribuindo para a neuroinflamação e declínio cognitivo. Ou seja, ela pode, ao mesmo tempo que ela pode ficar hiperativa e acabar sobrecarregando nosso sistema nervoso, ela pode ter um declínio, deixando o nosso sistema nervoso muito exposto a outras infecções, porque já que a função principal dela é de uma função imune, né, ao nosso sistema. A microglia e a resposta imune cerebral. Ela é responsável por detectar e responder a sinais de perigo no ambiente cerebral, incluindo infecções, lesões e inflamação. A ativação da microglia desencadeia uma resposta imune localizada no nosso corpo, que envolve a liberação de substâncias químicas inflamatórias e a migração de outras células imunológicas do nosso corpo para o local específico da lesão ou infecção. Então, ela que vai ali meio que encaminhar e identificar onde nós vamos ter problemas imunes do nosso corpo, de invasores ou coisas que não deveriam estar no nosso organismo. A microglia e a neuroinflamação. A microglia desempenha um papel central na neuroinflamação, liberando substâncias químicas inflamatórias e interagindo com outras células do sistema imunológico. Então, ela já possui esse papel de identificar nossos problemas imunes do nosso corpo, né? Nossas questões de invasores, e ela vai ali encaminhar outras células imunes também do nosso corpo para aquele local para combater as possíveis infecções, inflamações e etc. A neuroinflamação crônica pode contribuir para a progressão de doenças cerebrais e a disfunção neural. Vou falar agora um pouco das células ependimárias. As células ependimárias, também conhecidas como os ependimócitos, são células gliais que revestem os ventrículos cerebrais e o canal central da medula espinhal, formando o epêndima. São células cúbicas ou colunares, com núcleos ovais e citoplasma pálido. Possuem características epiteliais, como junções célula e cílios. Bom, células ependimárias e as suas funções. Ela tem função de revestimento, pois elas vão revestir os ventrículos cerebrais e o canal central da medula espinal. A produção de LCR no plexo coroide participam da produção do líquido cefalorraquidiano. Circulação de LCR, os cílios ajudam a direcionar o fluxo do líquido cefalorraquidiano, que no caso é devido às suas estruturas, né, elas possuírem esses cílios, elas vão ajudar nesta locomoção do fluxo do líquido cefalorraquidiano.
Barreira cérebro-LCR. As junções estreitas entre as células contribuem para a barreira cérebro-líquido cefalorraquidiana. Funções sensoriais. Algumas células empendimárias podem ter funções sensoriais, como os tanicitos na medula espinhal. Olá a todos, eu me chamo Maria e vim falar sobre a interação neurônio-gliócito. Mas como ocorre a interação neurônio-gliócito? Bom, primeiramente, vale salientar que a comunicação entre os neurônios e as células da glia é fundamental para o bom funcionamento do sistema nervoso. Os neurônios, eles vão captar os sinais elétricos e químicos através das sinapses, que vão ativar os receptores de outros neurônios e assim propagar os impulsos nervosos. Já as células da glia, que incluem os astrócitos, os oligodendrócitos e a microglia, não vão só dar suporte estrutural e metabólico para esses neurônios, mas vão participar ativamente da comunicação no sistema nervoso. E essa interação vai proporcionar a homeostase, a proteção contra danos e a plasticidade cerebral. E qualquer alteração nesse processo pode estar relacionado a processos inflamatórios no cérebro e doenças neurodegenerativas. Agora, irei abordar a função dos gliócitos na regulação sináptica. Os gliócitos, especialmente os astrócitos, desempenham um papel fundamental na regulação das sinapses, indo além do suporte estrutural aos neurônios. Bom, os gliócitos irão captar neurotransmissores das sinapses, da fenda sináptica, e assim regular a intensidade dos sinais que vão ocorrer. Além disso, ela vai manter o ambiente extracelular adequado, controlando a quantidade de íons e evitando que substâncias tóxicas se acumulem nas sinapses, ao redor das sinapses. Esse processo é fundamental para o bom funcionamento da regulação sináptica e é fundamental também para processos como o aprendizado e a memória. Essa imagem demonstra o quanto as células da glia funcionam em total sinergia com os neurônios. Nessa imagem nós temos os neurônios, que são essas células azuis centrais. Nós temos os oligodendrócitos, que são essas células com prolongamentos maiores que vão envolver os axônios. Nós temos os astrócitos, que são essas células justamente alaranjadas que vão ter esses prolongamentos maiores. Abaixo temos a microglia, que ela é essa célula menor com prolongamentos curtos. E ao lado direito da imagem nós temos um capilar. Dando continuidade, agora irei abordar o papel da plasticidade neural. Bom, o que é a plasticidade neural? A plasticidade neural é a capacidade do nosso sistema nervoso de modificar suas conexões e funções em resposta a estímulos, a experiências e a lesões. Esse processo envolve a formação de novas sinapses e eliminação de conexões mais antigas, o que vai ajudar no processo de processamento de informações. Esse processo ele vai ser essencial para o aprendizado, para a memória, para o desenvolvimento cerebral, para a recuperação após lesões. Isso mostra o quanto o nosso sistema nervoso é incrivelmente adaptável. Mas como a interação entre o neurônio e o gliócito realmente vai afetar o processo de aprendizagem? Quando aprendemos algo novo, como por exemplo um novo idioma, as conexões entre os nossos neurônios vão se reorganizar. As células da glia, principalmente os astrócitos, entram nesse processo regulando a concentração de neurotransmissores nas sinapses e regulando também o ambiente químico. E só assim essas conexões são possíveis. E essa ação conjunta entre os neurônios e as células da glia é o que realmente consolida o nosso processo de aprendizagem. Dando continuidade para a nossa apresentação, vou agora falar sobre as doenças e disfunções. Queria começar primeiro falando sobre a doença de Alzheimer, ou mais conhecida também como DA no meio científico. Essa doença, ela atinge principalmente idosos acima de 65 anos, e é uma doença caracterizada pela perda progressiva das funções cerebrais, no que se diz respeito à memória, raciocínio e linguagem. Não é perda total de uma vez. Ela vai se degenerando aos poucos.
E por que isso acontece? Por uma degeneração das células nervosas no cérebro, que ocorre devido à acumulação de proteínas anormais. No que se diz respeito a essas proteínas, são a beta-amiloide e as tranças neurofibrilares, que formam placas emaranhadas no cérebro. Falando agora um pouco sobre os principais sintomas da doença de Alzheimer, os pacientes tendem a apresentar a desorientação do espaço e tempo, as mudanças no humor e de personalidade, alterações no comportamento, como agitação e confusão, a perda da memória, especialmente em eventos mais recentes. Esses pacientes costumam principalmente lembrar de histórias e acontecimentos do passado e nem tanto dos mais recentes. E a dificuldade de encontrar palavras e nomear objetos, e sem contar também a dificuldade em seguir instruções e realizar tarefas familiares. Agora vamos para os estágios da DA. Os pacientes de DA, geralmente, eles não começam com sintomas mais avançados, como a perda da capacidade de fala. Não, eles começam geralmente com uma dificuldade para lembrar nomes e acontecimentos recentes. E quando esses sintomas começam a aparecer, a família já encaminha o paciente para um neurologista para ele ser acompanhado. Posterior a isso, tem um estágio intermediário, que é a perda da capacidade de realizar tarefas diárias, dificultando em o paciente se comunicar e na desorientação do tempo e espaço. E depois, quando o paciente progride na doença, ele vai para o estágio avançado, que é a perda de capacidade de fala, de andar, de realizar funções básicas, como comer, como andar, como já foi dito, e enfim. Sobre o diagnóstico da doença de IDA, o diagnóstico, como foi dito no slide anterior, é feito por um neurologista, e ele utiliza de exames clínicos como a avaliação cognitiva e exames de imagem, a exemplo da ressonância magnética do cérebro, para identificar as alterações, o acúmulo de proteínas anormais. Falando um pouco agora sobre o tratamento da doença de Alzheimer, ADA, infelizmente ainda não existe cura para pacientes que contêm a doença, mas existem medicamentos que podem controlar os sintomas, o que pode progredir na qualidade de vida do paciente. Além disso, terapias não medicamentosas, como terapia cognitiva, terapia ocupacional, a estimulação física, também auxiliam muito na recuperação e o bem-estar do paciente. Sobre a prevenção da doença de Alzheimer, não tem uma prevenção muito específica da doença. É mais manter os hábitos saudáveis, praticar atividades físicas regularmente, uma dieta adequada e equilibrada, controlar a pressão arterial e colesterol. Hábitos de vida saudáveis já vão ajudar muito com que a doença não se desenvolva, mas também não impede. Indo agora para a doença de Parkinson, também muito conhecida como DP na comunidade científica. É uma doença neurodegenerativa, progressiva e crônica. Por se tratar de uma doença crônica, ela vai perpetuar por um longo tempo ou pelo resto da vida do indivíduo que atribui essa doença. Ela afeta principalmente a coordenação, a velocidade e o equilíbrio dos movimentos do paciente e é caracterizada pela perda de neurônios que produzem a dopamina, que é um neurotransmissor muito importante para a função motora. Falando um pouquinho agora sobre os principais sintomas da TP, temos o tremor, que afeta pernas, face, braços, mãos, pés, a rigidez, que é o aumento do tônus muscular, que dificulta o movimento, causando uma sensação de rigidez do paciente. Então, quando ele vai esticar o braço, quando ele vai movimentar as pernas, ele sente uma certa rigidez ao executar o movimento. A lentidão, que é a dificuldade de executar o movimento com rapidez, ou seja, um paciente ele vai começar a ter uma velocidade muito menor, produzir o movimento de levantar o braço, mexer as pernas, e enfim. O desequilíbrio, que é a dificuldade de manter o equilíbrio e caminhar com a tendência de cair. E por último, os sintomas não motores. A DP ela pode causar alterações na fala, no sono, na memória, no humor e na sensibilidade ao olfato. Falando um pouquinho agora sobre as causas do Parkinson, da doença de Parkinson, a causa exata ainda é desconhecida no meio científico, mas acredita-se que fatores genéticos e ambientais podem estar relacionados à sua ocorrência. Já o diagnóstico é feito através de exames clínicos, assim como Alzheimer, e histórico detalhado, ou seja, um heredograma,
da família do paciente, avaliando os sintomas e a progressão da doença. Falando um pouquinho agora sobre o tratamento da doença de Parkinson, infelizmente, até hoje não existe cura para a doença de Parkinson no meio científico, pelo menos ainda não foi comprovado isso, mas não existe uma cura exata para a doença de Parkinson. Então, o tratamento envolve diversos fatores, dentre elas os medicamentosos, que dentre os medicamentos que são sugeridos para o paciente está o levodopa com carbidopa, agonistas da dopamina, inibidores de MAO-B, amantadina e entre outros medicamentos. A fisioterapia, que vai melhorar a força muscular, o equilíbrio e a mobilidade do paciente, fazendo com que o paciente tenha mais independência em suas atividades cotidianas da vida. Claro, não substitui o medicamento, por isso que tem que ser tudo um conjunto para dar certo no final. A terapia ocupacional para adaptar o ambiente e facilitar as atividades diárias do paciente. Cirurgia com a estimulação cerebral profunda, DBS, e outras cirurgias podem ser considerados em caso de refratários a outros tratamentos. E outros tratamentos também que podem melhorar a qualidade de vida do paciente é a atividade física regular, terapia cognitivo-comportamental, terapia nutricional. Ter uma dieta equilibrada é muito importante para qualquer doença neurológica, enfim. O apoio psicológico e entre muitos outros. Indo agora para outra doença, vamos falar um pouco agora sobre a epilepsia, que é uma doença crônica e, como já foi dito anteriormente, essa doença pode perpetuar por um longo tempo da vida do paciente ou até a vida toda do paciente. Ela afeta a atividade cerebral, levando a crises epiléticas. Essas crises epiléticas é como se fossem choques elétricos no corpo do paciente, no qual ele não consegue ter o controle dos seus movimentos. E é causada por uma atividade elétrica normal no cérebro. Essas crises podem variar em tipo e manifestação, dependendo da área do cérebro que foi afetada. Agora, indo para as causas da epilepsia. A epilepsia ela pode ser provinda de uma alteração genética, ou seja, pode ser vinda de gerações, ou adquirida também, como traumatismo craniano, AVC, infecções, ou de alguma forma desconhecida, que simplesmente a ciência não consegue explicar. Sobre os sintomas, as crises epiléticas, ela pode se manifestar de várias formas, desde convulsões generalizadas até crises de ausência ou movimento e alteração de sensações. Existem diversos tipos de crises epiléticas. Dentre elas estão as crises tônico-clônicas, que são convulsões mais generalizadas, as crises de ausências, crises mioclônicas, crises clônicas e crise de tônicos. Sobre o tratamento da epilepsia, o tratamento geralmente envolve usos de medicamentos anticonvulsionantes. Porém, em alguns casos, alguns médicos sugerem a necessidade de cirurgias. E sobre a prevenção dessa doença, pode incluir o uso correto dos medicamentos e evitar fatores que desencadeiam, como a privação do sono, o álcool, o estresse e cuidados em situações que aumentam o risco de convulsões. Vamos falar agora um pouquinho sobre as doenças da glia. A glia nada mais é do que a célula muito importante para o nosso sistema nervoso central. É ela que vai garantir a saúde do nosso sistema nervoso central. Então, as doenças da glia, como o próprio nome já sugere, são doenças que afetam diretamente essas células. E alterações funcionais nessas células podem desencadear doenças como, a exemplo de Parkinson e Alzheimer, que são doenças neurodegenerativas que a gente já viu antes, doenças desmielinizantes, a exemplo da esclerose múltipla, fora os distúrbios psiquiátricos. Agora, falando um pouquinho sobre a esclerose múltipla, que eu citei no slide passado, a esclerose múltipla é uma doença autoimune que ataca a bainha de mielina, que é uma capa que protege os nervos no cérebro e na medula espinhal. Ela causa problemas de comunicação entre o cérebro e o resto do corpo. Ou seja, o nosso corpo ele não vai mais obedecer os comandos que o nosso cérebro manda, porque vai ter uma quebra de comunicação entre as duas partes. É uma doença crônica e, como eu já disse e repito, por ser uma doença crônica, ela vai perpetuar por um longo tempo da vida do paciente ou até a vida toda do paciente,
o que muitas vezes pode fazer que uma doença não tenha cura. Ela é crônica, inflamatória e degenerativa, que afeta o sistema nervoso central, cérebro, medula espinhal, e nervos ópticos. Falando agora um pouquinho sobre os sintomas da esclerose múltipla, dentre vários sintomas, os mais presentes são a fraqueza muscular, a dificuldade de locomoção, ou seja, a dificuldade de andar, de se locomover, de correr, tremores, problemas visuais, dores e formigamentos em todo o corpo, dificuldade de coordenação e equilíbrio, ou seja, o paciente já tem a dificuldade de locomoção. Com a dificuldade de coordenação e equilíbrio, dificulta ainda mais que ele realize atividades físicas e atividades do cotidiano. Alterações na bexiga e no intestino, além da dificuldade de pensar e aprender. Indo para as causas e tratamento da esclerose múltipla, ou também conhecida como EM na população científica, as causas não existe uma causa muito bem exata, ou pelo menos ainda desconhecida na comunidade científica e de médicos, mas acredita-se que é uma combinação de fatores genéticos e ambientais, ou seja, fatores genótipos e fenótipos. O tratamento, por ser uma doença crônica, ela não tem uma cura, pelo menos não conhecida, mas há tratamentos medicamentosos que podem ajudar a controlar os sintomas e reduzir a progressão da doença. Agora eu vou falar um pouquinho por cima sobre as formas de esclerose. São 3, a esclerose sistêmica, a esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA, e a osteoclerose. Começando primeiro com a sistêmica, é uma doença autoimune que afeta órgãos, pele e articulações e causa o endurecimento dos tecidos. A esclerose lateral amiotrófica, conhecida também como ELA, é uma doença neurodegenerativa que afeta os neurônios motores, causando a fraqueza e paralisia motora e muscular. A osteoclerose é uma condição em que os ossos se tornam anormalmente duros e tensos, dificultando muito, como já foi dito nos sintomas, a movimentação e a locomoção do paciente. Agora vamos falar um pouquinho sobre os gliomas, que não é mais são do que tumores primários que se originam nas células glias, que dão suporte e nutrição aos neurônios no cérebro. Os gliomas são classificados de acordo com o Ministério da Saúde, mais conhecido como OMS, nos graus de 1 a 4, sendo os graus 3 e 4 os mais perigosos e agressivos para o ser humano. Essa condição pode ocorrer em várias partes do cérebro e da medula espinhal. Falando agora um pouquinho sobre os sintomas e sobre o diagnóstico dos gliomas, sobre os sintomas podem incluir náuseas, dores de cabeça intensas, convulsões, alterações de personalidade e dificuldade motora. Afinal, estamos falando do cérebro, o que comanda o corpo. Então, se o nosso cérebro está afetado, consequentemente o resto do corpo também está. E sobre o diagnóstico, geralmente envolve exames de imagem, como o RM, que é a ressonância magnética, e a TC, que é a tomografia computadorizada. Agora, falando um pouquinho sobre o tratamento dos gliomas, vamos analisar o seguinte. Os gliomas são um tumor. Logo, eles serão tratados como tumores, que nada mais é do que um câncer. Então, um câncer na cabeça. Então, os tratamentos podem envolver de cirurgias, radioterapias, quimioterapias e, em alguns casos, terapia-alvo. E sobre o prognóstico da doença vai variar muito, porque depende do grau e tipo. Então, assim, como eu disse anteriormente, um glioma ele tem 4 graus, o 1, 2, o 3 e o 4. Um glioma que está no estágio 1 ou 2, um grau 1 ou 2, ele vai ser muito mais fácil de tratar do que um que está no grau 3 ou 4. Fora que precisa-se também analisar que o paciente ele tem que estar respondendo bem ao tratamento. Então, se o paciente está respondendo bem ao tratamento, obviamente, vai ter um prognóstico diferente daquele que não está respondendo bem ao tratamento. E pode ser por diversos fatores. Então, assim, os gliomas de baixo grau geralmente têm um prognóstico melhor, né? Uma cura melhor do que os de alto grau, porque são mais difíceis de tratar. Falando agora um pouquinho sobre a neuroinflamação, também conhecida também como inflamação do sistema nervoso, ela é uma resposta complexa, que apesar de inicialmente ela ser boa, porque ela vai proteger o nosso cérebro,
ela pode se tornar um problema quando ela se torna crônica. Ou seja, como eu já falei, ela pode perpetuar de um longo tempo até o final da vida do paciente. Então, quando ela se torna crônica, ela pode ir contribuir para diversas doenças, como as doenças neurodegenerativas e até as psiquiátricas. Agora, indo para as respostas inatas da defesa da neuroinflamação, a neuroinflamação ela é uma resposta natural do sistema nervoso central para lidar com estímulos que são prejudiciais, como infecções, traumas ou neurodegeneração, ou seja, ela vai detectar e vai ser uma resposta natural do nosso sistema nervoso para meio que combater esses estímulos prejudiciais. E sobre a ativação da microglia, a microglia são células imunes do sistema nervoso central. E quando ela é ativada, ela libera mediadores inflamatórios, como citocinas, quimiocinas e etc., para remover o agente nocivo e iniciar o processo de cura. Então, nada mais é do que uma célula de defesa. Então, ele vai agir como uma célula de defesa normal. Ele vai combater o que está diferente, o que está errado no nosso organismo e vai começar uma reação para que haja o processo de cura. Agora, falando um pouco sobre o prazo da neuroinflamação. Como eu falei no primeiro slide sobre a neuroinflamação, ela é benéfica a curto prazo por fazer a questão de proteger o nosso cérebro. Mas quando ela é levada para um longo prazo, ou seja, quando ela se torna crônica, a neuroinflamação pode causar danos permanentes, incluindo perda neural, disfunção neuronal e a neurodegeneração, além das doenças psiquiátricas que foi citadas anteriormente. Agora, para encerrar minha fala, eu vou falar um pouquinho sobre o papel da neuroinflamação em doenças neurodegenerativas e em transtornos psiquiátricos. E como eu bem disse nos slides anteriores, quando a condição da neuroinflamação é levada para uma condição crônica, ela sim é considerada um fator central patogênico na patogênese de doenças neurodegenerativas como Alzheimer, como Parkinson, como esclerose múltipla, além de ter sido também associada a transtornos psiquiátricos, como transtorno de bipolaridade e depressão, contribuindo assim para os sintomas e progressão da doença. Dando continuidade, eu vou falar das aplicações clínicas na fisioterapia. A neuroplasticidade e o potencial de recuperação do cérebro vai ser a maior ferramenta do fisioterapeuta nessa reabilitação neurológica do paciente, que vai ser justamente essa capacidade do sistema nervoso de se reorganizar, de se adaptar e de criar novas conexões. De forma que essa reabilitação permite que as áreas não lesionadas assumam funções perdidas das áreas que foram prejudicadas no cérebro. E esse trabalho do fisioterapeuta vai ser justamente através de exercícios direcionados, promovendo uma recuperação funcional e ampliando o potencial de reabilitação dos pacientes durante o tratamento. E qual a importância da fisioterapia na estimulação e na readaptação do sistema nervoso? Bom, como já foi dito, é o fisioterapeuta que vai atuar diretamente na estimulação desse sistema nervoso, por meio de exercícios direcionados, práticas terapêuticas, treinos funcionais, reeducação motora. Tudo isso é um processo lento, demorado, exige muita paciência, tanto do fisioterapeuta como do paciente, que perdeu muitas vezes a autonomia de fazer tarefas simples. E é justamente essas intervenções nessa neuroplasticidade, nessa capacidade do cérebro, que vai auxiliar na recuperação das funções motoras e sensoriais, muitas vezes movimentos simples, que vai promover a readaptação do paciente às atividades da vida diária. E, obviamente, vai aumentar e maximizar a qualidade de vida dessa pessoa. Mas, para tudo isso, é importante que o fisioterapeuta conheça muito bem o sistema celular, para que possa promover uma reabilitação fisioterapêutica eficaz, pois o conhecimento neurológico vai permitir que o fisioterapeuta entenda a origem do problema, que assim possa diagnosticar e saber quais mecanismos, quais exercícios vão ser essenciais para a recuperação dessa pessoa. Tudo isso baseado em ciência, de uma forma segura e eficiente.
E por que isso é tão importante? Como isso vai auxiliar, esse conhecimento vai auxiliar o fisioterapeuta? Com esse conhecimento, ele vai poder fazer um planejamento terapêutico eficaz e individual para cada paciente, evitando agravar o caso ou retardar o tratamento e até mesmo causar alguma lesão que poderia ter sido evitada. E com esse conhecimento celular, o fisioterapeuta vai poder evitar lesões neurológicas e vai trabalhar em evitar rigidez muscular, atrofias, problemas respiratórios, tudo isso com o conhecimento prévio e básico sobre o funcionamento celular, né? E a interpretação, principalmente de sinais clínicos, porque muitas vezes os pacientes não sabem identificar exatamente qual é o problema. Isso é papel do fisioterapeuta. Às vezes o paciente vai chegar apenas reclamando, né, da dor e dizendo que está com dor no ombro ou em outra parte do corpo, mas aí o fisioterapeuta tem que interpretar os sinais, tem que saber de onde vem a origem do sintoma para poder tratar corretamente aquela comorbidade, aquela doença. Assim, evitando, né, problemas futuros e agilizando ainda mais o tratamento, sendo ainda mais eficaz. E é isso, finalizamos nosso trabalho. Eu e as meninas esperamos que vocês tenham gostado e agradecemos a todos pela atenção.